Começou o ano de 2018, todo mundo na sala. A gente não sabia que ser o Ikeda. Quando ele entrou, ele com aquela cara dele séria, começou a explicar pra gente o que ia ser o TCC. Todo mundo esperou que ia ser um trabalho mais ou menos, como todo trimestre tem um trabalho novo e cada trimestre entra 2 pontos na média, mas foi bem diferente. A cada momento que passava, a cada dia que passava, era uma experiência nova. Então ficou eu e o Caio fazendo trabalho, que a gente achou super interessante, que é sobre Leonardo da Vinci. Aí você se pergunta, tipo, por que Leonardo da Vinci? A gente sempre se interessou muito por história. E aí a gente contou uns relatos de uma das histórias que a gente se interessou e a gente viu que todos se encaixavam com um dos grandes pensadores, que é Leonardo da Vinci, um matemático, um químico, biólogo, muitas coisas. A gente foi trabalhando de pouco em pouco, eu li um livro de 500 páginas, fazendo resumo de cada capítulo e colocando sempre as nossas opiniões no meio. E eu fico me perguntando aonde eu tirei tanta inspiração para conseguir ler um livro de 500 páginas, se o máximo que eu já tinha lido foi 150, e foi com a obrigação de ler para a escola. E eu acho que eu me interesso muito pela história. E eu era um cara que eu sempre me interessei, eu sempre via ele, várias obras dele, vários relatos dele, mas eu nunca parei para pensar, né? Quem foi ele, exatamente o que aconteceu. E com essa obra, cada palavra, cada parágrafo complementava alguma coisa na minha cabeça. E aí o Caio colocou um outro livro de 100 páginas, 100, 200 páginas sobre Freud, que era uma análise dele sobre Leonardo da Vinci. E a gente chegou à conclusão de que Leonardo da Vinci é um dos poucos pensadores e únicos que a gente pode chamar de grande pensador e um extraordinário. Porque poucos dele conseguiram passar por tantas dificuldades, como perda de pessoas na família, ter sido acusado de homossexual e não ser, e naquela época, né, a homossexualidade era uma coisa gigante, você ia ser queimado na fogueira, você era recusado pela sociedade. E a gente viu que ele foi um dos poucos que passou por tudo isso e continuou trabalhando forte. E diferente de muitos, ele não pintava uma obra de um dia só, passava tipo meses na mesma obra, todo dia trabalhando. Ele chegava a pensar quando inspirava ele, quando ele achava necessário ir. Então, ele tinha dias que ele ia lá, pintava quase o quadro inteiro, fazia a primeira mão inteira, ou tinha dias que ele só dava uma pincelada em um detalhe da obra e não fazia mais nada. A ceia, por exemplo, ele demorou anos para concluir essa obra, mesmo sendo cobrado diversas vezes, e ele dava sua pincelada em cada uma delas. Ia lá, um dia pintava metade do quadro, ou ia lá só pintava uma personagem da obra. E é isso, a gente se inspirou muito nele por ele ser um artista tão grande e tão aclamado pelo público que até hoje, mesmo ele estando morto há centenas de anos, mas até hoje várias dúvidas ainda continuam na nossa cabeça. Esse trabalho me interessou tanto porque a gente consegue reparar vendo os outros trabalhos. A gente vê que os outros trabalhos são muito, eu preciso de nota, porque eu vou concluir essa nota. E o TCC ele é diferente, ele tenta te atrair para o trabalho. Mesmo ele sendo longo, no começo você se sente cansativo, você sabe que vai demorar absurdos, você se sente interessado, porque você quer terminar aquele trabalho de qualquer jeito, muito pela honra e muito pelo querer concluir e saber aquilo, para entender o que você está falando. E muitos trabalhos que foram, não só o meu, são muito interessantes. Então, a gente consegue concluir pensamentos que a gente nunca iria conseguir, normalmente num trabalho trimestral.